Para aquelas pessoas que não têm o hábito de ler, o segredo é você ler pelo menos 15 minutos todos os dias. Todos os dias. Não pode você fazer o seguinte: num dia você leu 30 minutos porque estava muito feliz, empolgado. No dia seguinte fala assim: eu posso descansar hoje da leitura porque eu li ontem 30 minutos. Você não vai criar esse hábito de ler. O hábito de ler é saudável, faz bem à sua mente e também, claro, quando diz respeito à palavra de Deus, o próprio Espírito de Deus, você está absorvendo a força, a mente, a direção do próprio Deus. Então, crie o hábito de pelo menos 15 minutinhos você tirar para ler a Bíblia. Nós temos incentivado você através dos vídeos, mas não fique restrito aos vídeos. Vá à sua Bíblia. Abre também no Novo Testamento, já comece a ler, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade à história de Davi, 1 Crônicas 21. Vamos pedir a direção? Meu Deus, privilégio nós temos de estar com a Tua Palavra. E eu peço que o Senhor fale conosco, abrindo e nos dando o entendimento da Tua Palavra. Amém. 1 Crônicas 21 diz: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Olha que interessante, né? Aqui em 1 Crônicas, né, a pessoa que escreveu Crônicas, ela teve até a intenção de escrever quem foi que inspirou ele, né? Não foi uma pessoa, mas foi o próprio espírito do mal. Naquele momento, Davi foi levado a um pensamento ruim, a um pensamento da carne. O comentário do bispo: incitou Davi a pecar. Desde que foi expulso do céu, o ex-anjo de luz, Satanás, tenta arrastar o máximo de pessoas consigo. Seu propósito era plantar em Davi a mesma semente de orgulho que o tornou abominável para Deus. Assim, o rei, que por muitos anos mantinha uma vida de comunhão e dependência espiritual, agora começava a ver a prosperidade do seu reino e as vitórias militares como resultado do seu esforço pessoal e da sua força bélica. Cabe ao convertido completa vigilância espiritual, pois a todo momento pode surgir um pensamento, uma palavra dita por alguém que tenha procedência maligna. Satanás não consegue alterar o seu futuro, porque sua condenação e seu castigo já foram decretados. Mas ao ser humano está reservada a vida eterna e os milhares de promessas de felicidade, proteção e paz, se crer e obedecer ao Senhor. Sabe, o diabo ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Ele deduz, né? Ele tem uma percepção. De acordo com suas atitudes, reações e ações, ele sabe o que poderá vir pela frente. Mas ele não sabe o futuro, ele não conhece os nossos pensamentos. Daí o diabo investir para que você venha revelar os seus planos e projetos para que ele possa frustrar. Aqui, Satanás veio então atrasar os planos de Deus na vida de Davi. Você vai entender por quê. Olha só o 2. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é, porventura, o rei, ó rei, meu senhor. Não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? O comentário diz: seria isto delito para Israel. Joabe, comandante do exército, sabia bem das implicações do levantamento do censo. Por isso, mesmo sendo subordinado a Davi, o aconselhou a refletir. Se o rei desagradasse o Altíssimo, todo Israel sofreria com seu pecado. Apesar de advertido, Davi continuou obstinado em seu propósito. Isso mostra que ninguém está livre de ser iludido por propostas malignas e de pecar. O segredo para se manter na fé e em fidelidade a Deus é andar em espírito. Gálatas 5,16. O apóstolo Paulo diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.
um detalhe importantíssimo da palavra é esse aqui. Andar em espírito, quer dizer, em oração, espírito de oração, você não está falando, mas você está pensando. Daí os nossos pensamentos, eles serem bons, eles serem voltados para a palavra de Deus. Por exemplo, se eu não meditar na palavra de Deus, como é que eu vou ter bons pensamentos, né? Os pensamentos sempre vão ser ruins. Então, quando eu faço isso, eu estou então vigiando, guardando o meu coração. Continuando o texto. Sobre o controle do Espírito de Deus, o ser humano saberá perfeitamente qual é a boa, perfeita e agradável vontade divina. Romanos 12:2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele nos manda não ser conformados com os pensamentos que esse mundo tem, né? O mundo vem se corrompendo, se perdendo. Nós não podemos nos perder. Deus falou, não se conforme, mas transformai-vos. Quer dizer, eu tenho que lutar para que eu tenha a mente de Cristo. Nós estamos fazendo isso ao meditar, né, nessa palavra. O 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Eu vejo também aqui nesse versículo uma coisa muito forte, né? Deus, ele não vai nos impedir de cometer o erro, ele vai nos alertar. Por isso a consciência, quando ela está lavada pelo sangue do Senhor Jesus, ela nos alerta. Uma maneira fácil de você entender, quando você está perto de cometer uma coisa de errado, seu coração palpita. Ele alerta, né? Como se fosse um alerta. Olha, cuidado, você está caminhando para o lugar errado. Mas a pessoa insiste em fazer, Deus não impede, Deus deixa. Então, Deus usou Joabe. Satanás incitou ele a fazer o erro, mas Deus usou Joabe para impedir o erro. Porém, Davi prevaleceu então a vontade dele, a vontade da carne. No 5. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 dos que arrancavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer esse negócio. Porém, agora se vê servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. O comentário: procedi muito loucamente. Saber a quantidade de homens aptos para ir à guerra deixaria o coração do rei mais confiante nos recursos humanos do que no próprio Deus. Com relevantes números em mãos, ele abandonaria a humanidade para se tornar presunçoso. Todas as vitórias de Davi vieram do alto e não da força do seu exército. Aprendemos com isso que em nenhum momento podemos confiar em nossos próprios recursos ou em nossa capacidade, mas em Deus. Quando dependemos unicamente dele, somos vitoriosos em tudo. Então, ele reconheceu que o que ele fez foi uma atitude louca, impensada, mas ele vai consertar esse erro. Se você pode evitar, é melhor, né? Do que pagar o preço. Porque não é só você que paga o preço pelo erro, mas quem está à sua volta também vai pagar pelo preço. 9. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar, hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. O comentário diz: a peste. A atitude de Davi suscitou a ira do Senhor Deus, por isso o povo foi atingido por uma peste que matou 70.000 homens.
Quando Deus sujeita seus filhos às consequências dos seus pecados, ele está preservando a sua lei e mantendo a sua autoridade. Além disso, a disciplina é um meio para gerar arrependimento e salvação. Desse modo, o Senhor mostra também que é justo, isto é, ele faz com que cada um colha aquilo que planta. Assim, quem desobedece a sua palavra sofrerá os danos independentemente de quem seja. Deus não favorece ou desfavorece alguém, mas retribui a todos de acordo com o fruto de suas próprias ações. Romanos 2:6 diz: o qual recompensará cada um segundo as obras. Por que aqueles homens terminaram sendo atingidos por essa peste morrendo? Eu não sei, mas estavam desprotegidos, quem sabe? Essas pessoas não estavam honrando a Deus. A peste veio por causa do pecado, quer dizer, Davi, ele desconfiou de Deus, né? Ele não confiou no poder de Deus, ele confiou no poder do seu exército. Sabe, você quando teme alguma coisa, quando você teme perder uma situação, quando você teme que algo ruim possa acontecer, você atrai o que é mal. Por isso que a fé é uma certeza e ele manda a gente confessar. E a palavra, quando nós falamos, ela não volta vazia, quer dizer, ela traz o resultado. Então, se eu confesso sempre o que é negativo, consequência disso é eu colher o que é negativo. Então, comece a partir de hoje a falar o que é positivo. No 15, e Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e destruindo-a, ele, o Senhor, olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ira de Ornã, o Jebuseu. O comentário diz: basta, agora retira a tua mão. Deus é compassivo até mesmo para aplicar a punição como consequência da desobediência. As Escrituras dizem que ele não tem prazer nem mesmo na morte do ímpio. Antes deseja que ele se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Ezequiel 18:23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então aqui está bem claro o desejo de Deus, é que a pessoa se converta e ela possa viver. Por isso que a palavra de Deus é espírito e vida. 16. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de sacos se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gate que dissesse a Davi para subir e levar um altar ao Senhor na ira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gate, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã e olhou Ornã e viu a Davi. E saiu da ira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da ira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor para que cesse esse castigo de sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, faça o rei, meu senhor, dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos e os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de alimentos. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele tornou a sua espada bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na ira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto
estavam naquele tempo no alto de Gibeon. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque ele estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Talvez até por causa disso, muitas pessoas consideram que Deus castiga as pessoas. Não, Deus não castiga, são as suas consequências. Davi errou, ele trouxe esse mal para o reino e Deus o tirou quando ele então sacrificou. 1 Crônicas 22. Disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. O comentário diz: esse será o altar do holocausto para Israel. Em meio ao terrível juízo sobre o povo, o Senhor surpreende Davi ao revelar o local exato onde a casa dele deveria ser edificada, na ira de Ornã, também chamado de Araúna. Foi nesse lugar que Davi ergueu um altar para oferecer holocaustos ao Senhor, a fim de cessar a praga. Ali estariam centralizados o culto e a adoração da nação de Israel a Deus. Então, aonde seria construído futuramente o templo de Salomão, que recebe o nome do filho dele. 2. E deu ordem, Davi, que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância que não foi pesado, e madeiras de cedro sem conta, porque os sidônios e tiros traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais, assim como preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reinado sobre Israel para sempre. O comentário diz: Salomão, um homem sereno e pacífico, conduziria a construção do templo de Deus. Ele seria devidamente instruído para cumprir essa tarefa. Além disso, estabeleceria o trono de Davi, seu pai, conforme a promessa do Altíssimo. Ainda hoje, as promessas de Deus se estendem a todos os que creem. O Altíssimo estabelecerá a sua bênção para sempre na vida daqueles que andarem em sinceridade, justiça e obediência à sua palavra. Então, Deus determinou que seria Salomão a construir aquele templo. Por quê? Porque Deus, ele vê tudo. Então, ele vê o nascimento de Salomão. Por exemplo, digamos que agora, nesse exato momento para nós, Deus está vendo exatamente tudo isso acontecer no passado. Ele está vendo você agora meditando comigo nesse vídeo e ele consegue ver o nosso futuro amanhã. Porque ele é Deus e ele não está restrito, preso ao tempo como nós estamos. O 11. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a ti. O Senhor te dê tão somente prudência, entendimento e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. O comentário diz: Davi instruiu Salomão a permanecer na presença do Altíssimo por toda a sua vida. O maior desejo dos pais é que seus filhos sejam felizes e tenham bom êxito em tudo. Mas como proceder para que isso aconteça? Estudos, bens materiais ou conselhos não garantem um futuro abençoado. No entanto,
Se forem ensinados no caminho de Deus, saberão confiar nele e o invocarão em todos os momentos da vida. Provérbios 22:6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Esse é o segredo que os pais devem manter, ensinar o seu filho no caminho certo, é o caminho de Deus, através da palavra de Deus. 14. Um detalhe, às vezes os pais se negam a levar a criança para a IBI, por exemplo, aos domingos, porque falam, puxa, eu vou fazer meu filho acordar cedo aos domingos para ir para a igreja. Hoje você tem essa atitude de compaixão para com seu filho, pensando, ele vai acordar, está cansado, amanhã você vai querer que ele vá para a igreja, ele não vai querer ir, porque ele também vai estar cansado. Você deve estimulá-lo e criar esse desejo, esse anseio dele em querer ir para a igreja, porque a pessoa que vai à igreja, a pessoa que ela está na igreja, ela vai criar esse hábito, esse desejo, essa fome, essa sede e essa rotina de buscar a Deus. Tenho certeza que Deus vai honrar o seu filho. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, de cobre, de ferro, que não se pesou porque eram em abundância. Também madeiras e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obras de pedra e madeira, e toda sorte de peritos em toda espécie de obra. Do ouro, da prata e do cobre e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está conosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. O comentário, então, do 14 ao 17. Ajudem a Salomão. Davi se empenhou para que seu filho tivesse um bom começo de reinado. Ele se afligiu para conseguir o máximo de recursos para a obra do templo. O aconselhou pessoalmente e o cercou de pessoas de confiança para assessorá-lo no governo. Tudo isso era o máximo que ele podia fazer. Mas, a partir do momento em que Salomão subisse ao trono, ele teria que ir à luta sozinho e depender somente de Deus. Dessa forma, os pais devem compreender que os filhos precisam viver suas próprias experiências pessoais, desenvolver suas aptidões e aprender com os próprios erros. Portanto, respeite o momento de se afastar para que ele possa amadurecer na fé e na vida. Lembre-se, pais, você não vai estar para sempre ao lado do seu filho. É preciso deixar que ele venha aprender com seus próprios erros também. Não foi assim consigo? Foi assim comigo. Você não pode criar os seus filhos para você, porque eles vão ser criados para o mundo. Eles precisam casar, ter filhos, seguir a vida. Quando você cria os seus filhos com força suficiente para suportar as lutas desse mundo, você está criando bem os seus filhos. O problema é quando os pais querem mimar demais os seus filhos e quer privá-los do sofrimento. Com aquele pensamento, eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri. Tá certo, você não tem que privá-lo da comida ou de um bem material. Não é isso. Não é esse aspecto. Mas você também não pode privá-lo das dificuldades. Saber dizer não na hora certa. Esse é o maior erro de muitos pais, que infelizmente eles querem privar tanto os seus filhos que eles não deixam seus filhos viverem nenhuma dificuldade, nunca dizem não. E esse é o fracasso deles mais tarde. Os seus filhos são criados de uma forma que eles não vão conseguir ouvir não. E o mundo não é bom com ninguém, não é? Então, crie o seu filho para viver neste mundo, né? Crie um guerreiro, vamos dizer assim, uma guerreira que vai vencer as suas lutas neste mundo, tá bom? Que Deus continue abençoando, dê o seu gosto, faz seu comentário,
Manda esse vídeo para alguém, tá bom? Fique bem.